O mistério de Enoque, o homem que nunca morreu. Imagine um homem que caminhou tão perto de Deus que simplesmente desapareceu da face da terra. Não houve corpo, não houve tumba, não houve despedida. Um dia ele estava lá, e no outro, não mais. Essa é a inacreditável história de Enoque, o homem que nunca provou a morte. Desde os primórdios da humanidade, a morte sempre foi uma certeza. Reis, guerreiros, sacerdotes, todos tiveram seu fim. Mas Enoque, ele quebrou essa regra universal. E é exatamente isso que torna sua história tão fascinante e misteriosa. Mas quem realmente foi Enoque? O que fez dele um homem tão especial a ponto de ser retirado do mundo sem experimentar a morte? Teria ele alcançado um nível de pureza e comunhão com Deus tão elevado que o tornou digno de algo sem precedentes? Ou será que há segredos ocultos por trás de sua história, conhecimentos que nos foram negados ao longo dos séculos? Ao longo da história, muitos tentaram decifrar esse enigma. Teólogos, filósofos, historiadores e até cientistas se perguntam: teria Enoque simplesmente desaparecido ou foi levado para outro plano de existência? Algumas tradições sugerem que ele não apenas andou com Deus, mas que também teria recebido visões do futuro e mensagens sobre o destino da humanidade. Seja como for, a história de Enoque desafia o entendimento humano. O fato de ele ser mencionado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento da Bíblia e de existirem escritos apócrifos atribuídos a ele, apenas reforça a ideia de que estamos diante de um dos maiores mistérios espirituais de todos os tempos. Como um homem conseguiu transcender a morte? O que ele viu? O que ele sabia? O que significa verdadeiramente andar com Deus? Hoje, mergulhamos nessa narrativa envolvente e cheia de mistérios. Prepare-se para conhecer a incrível jornada de um homem que desafiou os limites da existência. Quem foi Enoque? Pouco se sabe sobre a juventude de Enoque. A Bíblia nos conta que ele nasceu na sétima geração após Adão, sendo bisavô de Noé. Mas o que o diferenciava dos outros homens da época era sua relação íntima com Deus. Em um mundo corrompido pela violência e pelo pecado, Enoque escolheu um caminho diferente. Enquanto os outros homens se entregavam às trevas, ele buscava a luz. A frase mais marcante sobre ele nas Escrituras é curta, mas poderosa. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Mas o que isso significa? Para onde ele foi? Como isso aconteceu? A vida de Enoque foi um testemunho vivo de fé e retidão. Ele viveu por 365 anos, um número pequeno comparado aos outros patriarcas da época. Mas sua conexão com o divino fez sua curta jornada ser grandiosa. Ele não apenas acreditava em Deus, ele caminhava com ele. Suas palavras e ações eram guiadas por algo maior, algo que os homens de sua geração não compreendiam. Há quem diga que Enoque foi um profeta silencioso, um homem que via além do presente e enxergava o futuro. Alguns acreditam que ele recebeu visões do que estava por vir, e talvez tenha tentado alertar aqueles ao seu redor sobre os perigos da maldade e da corrupção. Mas poucos estavam dispostos a ouvi-lo. Imagine um mundo mergulhado no caos, onde a injustiça e a perversidade reinavam. Agora, imagine um homem que se destacava nesse cenário sombrio por sua fé inabalável. Enquanto a humanidade caminhava rumo à destruição, Enoque seguia um caminho diferente, ouvindo uma voz que poucos conseguiam perceber. Ele não apenas evitava o mal, mas buscava ativamente a presença de Deus. Alguns relatos sugerem que Enoque recebia revelações e que sua proximidade com o Criador lhe permitia compreender os mistérios do universo. Seria ele um homem comum ou um ser dotado de um conhecimento além de sua época? O desaparecimento misterioso. O relato bíblico não dá detalhes sobre o que exatamente ocorreu no dia em que Enoque desapareceu. Teria ele simplesmente sumido diante dos olhos de sua família? Teria sido levado aos poucos, ascendendo ao céu de maneira gloriosa? Não sabemos. O que sabemos é que ele nunca mais foi visto. E isso é algo que não acontece com qualquer um. E assim, a história de Enoque chega ao seu fim, ou talvez ao seu verdadeiro começo. Um homem simples, perdido em um mundo de caos e trevas, que ousou fazer o impensável.
Ele andou com Deus. Não foi apenas uma crença distante, mas uma vida inteira de passos firmes ao lado do Criador, até que, num momento de silêncio eterno, Deus o tomou para si. Mas o que isso significa para nós? O que fica dessa jornada de 365 anos, tão curta diante dos gigantes de sua época, mas tão grandiosa aos olhos do céu? Talvez Enoque seja um lembrete, um convite. Será que também podemos ouvir aquela voz suave que ele ouviu, chamando-nos para além do barulho do mundo? Será que estamos prontos para caminhar com Deus, mesmo quando ninguém mais parece querer? Porque a verdade é que a história de Enoque não é só sobre ele. É sobre você, sobre mim, sobre o que escolhemos fazer com o tempo que nos foi dado. Imagine por um instante um homem comum, de pele queimada pelo sol do deserto, com mãos calejadas e olhos cheios de fé, sendo levado para o coração do próprio Criador. Isso não é apenas um relato antigo. É uma chama que ainda queima, uma luz que desafia as sombras de hoje. Enoque nos mostra que o impossível pode acontecer, que o céu pode tocar a terra quando um coração se entrega por inteiro. Se essa história mexeu com você, se ela acendeu algo no seu coração, então não deixe esse fogo apagar. Inscreva-se no canal agora, ative o sininho para não perder nenhum vídeo como esse e deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer o poder dessas histórias que transformam vidas. Vamos juntos nessa caminhada, descobrindo o que Deus tem a nos ensinar através dos séculos. Que a vida de Enoque fique gravada em nós, como um sussurro do céu, nos chamando para mais perto. Obrigado por ouvir essa história até o fim. Que ela inspire, que ela mova você. Até o próximo vídeo. E que Deus abençoe.